Boa tarde a todos e a todas. É com uma alegria muito grande que nós nos reunimos nesta CIPAT, a segunda deste ano, que tem para nós o título de CIPAT Especial, que é uma edição especial. Normalmente, todos os anos, há a realização de uma CIPAT, que é esta semana, então, de prevenção de acidentes do trabalho. Este ano, dentro da pandemia, nossa opção foi por fazer duas. Eu sou o padre Valdecir Gonzaga, atual presidente da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e, em nome de todos os membros da CIPA, aqueles que nós chamamos cipeiros, cipeiras, né? Eu gostaria de acolher a todos. Acolho de forma bastante carinhosa e agradeço a presença de cada um, de cada uma, dos profissionais de dentro da PUC, de alunos, alunas, funcionários, professores. Gostaria de agradecer aqueles que têm nos dado apoio para a realização, então, desta CIPAT especial. Agradeço o reitor, Padre Josafá, os vice-reitores, decanos, os diretores, diretoras. Agradeço ao doutor Álvaro, ao Samuel, agradeço igualmente a cada um dos membros da CIPA, em especial àqueles que têm ajudado na elaboração e na execução. Nós dividimos a atual CIPA em 4 grupos de trabalhos. O que cuida da CIPAT e de outras realidades chamadas eventos é o grupo de eventos. Agradeço de maneira muito carinhosa a nossa vice-presidente, a Daniela, a nossa secretária, a Sinara, que estão aqui conosco. Nesta tarde, nós teremos mais um encontro, lembrando que é a semana, então tivemos ontem as questões socioambientais e o Papa Francisco, a partir da mesa de abertura, foi um tema desenvolvido por mim. Hoje nós temos a alegria de ter o tema Saúde, Direito de Todos e Dever do Estado. Estará aqui conosco, e daqui a pouco vou acolher, o professor Marcelo Luciano, que é do Departamento de Serviço Social. Nós teremos amanhã, às 10 horas da manhã, o tema Covid-19, variantes e sequelas, Dr. Ricardo Steffen, que é o coordenador do curso de especialização em psiquiatria e do projeto de síndrome do Covid, do Departamento de Medicina da PUC. Na quinta-feira, nós teremos, na parte da tarde, às 15 horas, o tema A Importância da Saúde Mental nos Dias Atuais, com 2 pessoas, a doutora Fátima Vasconcelos, presidente da Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro, e o professor Rafael Zaremba, que é da coordenação do SPA, ou seja, o Serviço de Psicologia Aplicada da PUC-Rio. E na sexta-feira teremos a alegria de concluir a nossa CIPAT especial, esta edição especial, também às 15 horas, com o tema Protocolos Sanitários e as novas regras de convivência na universidade, direitos e deveres de todos, com a professora Daniela Vargas, que é do Departamento de Direito da PUC-Rio, e a nossa coordenadora central de graduação, também chamada de pró-reitora de graduação. A alegria deste segundo dia, e eu gostaria aqui de agradecer imensamente ao senhor professor professor Marcelo, acostumado sempre de lidar com padre, né? Professor Marcelo, muito obrigado, né? Por sua gentileza, pelo seu carinho, por ter aceito estar conosco aqui hoje. O professor é do Departamento de Serviço Social, é coordenador de pesquisa do Decanato de Ciências Biológicas e Saúde da PUC. Ele mesmo, na conversa, nós perguntamos quanto tempo que ele estava já na PUC. O professor está conosco há quase uma década. Isso significa que adquiriu não apenas a experiência acadêmica, mas o carinho, o amor para com a nossa Pontifícia Católica do Rio.
Muito obrigado, professor. Esta semana, na segunda edição, ou na edição especial, nós escolhemos o tema saúde voltado para o momento em que nós estamos vivendo. E um tema como este que o senhor nos traz, a saúde, direito de todos e dever do Estado, nos lembra e nos coloca diante daquilo que realmente nós precisamos, que são políticas públicas capazes de ir ao encontro da população nas necessidades mínimas e básicas em todos os campos. Se antes da pandemia a realidade da pobreza, dos mais fragilizados, dos mais necessitados, já urgia políticas públicas voltadas para os direitos da população, muito mais agora em que a pandemia, como diz o Papa Francisco, não é que tenha revelado que nós estejamos doentes ou que nós tenhamos aí uma doença, mas ela apenas escancarou aquilo que nós já tínhamos com a chegada dela. Nós já tínhamos temas ligados, por exemplo, àquilo que eu tratava ontem, socioambientais. O planeta está doente, mas a sociedade como um todo está doente. O gigantismo da pobreza é muito grande, da miséria, da violência, além de que existem algumas situações preocupantes no mundo. Gostaria de lembrar o terremoto do Haiti, a situação do Afeganistão, países muito ricos que já estão bem avançados em vacinação, países mais pobres que estão muito atrasados. É importante que nós tenhamos presente, como com certeza iremos ouvir no fechamento da nossa CIPAT especial, em que nós precisamos, é claro, com o processo de vacinação, ir retomando pouco a pouco em 2022. Tudo isso exigirá de nós, individualmente, coletivamente falando, um determinado comportamento. Porém, é preciso que o Estado não se ausente da sua responsabilidade. Se é nosso direito, é preciso que o Estado enxergue os direitos da população e enxergue o seu dever de tutelar estes direitos, de nos ajudar, então, não apenas neste momento, mas sempre, mas esse momento é muito delicado. Muito obrigado, professor Marcelo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que a sua colocação possa nos ajudar muito neste momento. Um grande abraço, boa tarde a todos, a todas, que nós possamos aqui crescer. Lembro que depois ficará disponibilizada a palestra, aliás, todas as palestras ficarão disponibilizadas na plataforma ECOA, e lá nós poderemos ter acesso. Tendo acesso, nós teremos os certificados para aqueles departamentos que aceitam como atividade complementar, então poderemos ter ali acesso ao certificado. Muito obrigado à presença de cada um, de cada uma, que a nossa tarde realmente possa ser muito boa. Um grande abraço e muito obrigado, professor Marcelo, novamente, a Daniela, a Sinara, a Fernanda, que está ali, o Peixe, o Luiz, a todos os demais cipeiros e cipeiras que agora, no meio do movimento, Ana Carolina também já vi ali, e aos demais eu não consigo localizar no meio de todos. Muito obrigado, professor, tenha a bondade, ao senhor a palavra. Eu não estou conseguindo ouvir. Mas nós estamos ouvindo. Vocês me ouvem? Sim. Tente habilitar e desabilitar novamente, professor, por favor. Tirei o fone. Vocês conseguem me ouvir assim? Sim, claro. Às vezes o problema é de conexão. Quer dizer que o senhor não primeiro disse. Sim. Primeiramente, eu queria muito agradecer pela oportunidade da gente poder conversar um pouco sobre um tema que é muito caro a toda a sociedade, na verdade, a toda a humanidade, né? Diante do momento que a gente está atravessando. É fundamental a gente lembrar que diante de uma ausência desse reconhecimento de dever de Estado, a gente já está atravessando mais de quase aí, aproximadamente 600 mil mortos. Isso significa que a gente tem já um conjunto de medidas e direitos e a gente está
atravessando esse momento e não pode deixar de falar disso. Perfeito. Professor, com licença, só um minutinho. Eu gostaria, agora eu vi, abriu a câmera, doutor Álvaro, né? Doutor Álvaro disse que não poderia participar nem da abertura inicialmente, né? Ele está participando integralmente todos os dias. Então, eu peço perdão, professor Marcelo, para poder passar um minutinho só a palavra a doutor Álvaro, que é já um dos grandes baluartes e arquivos vivos da PUC. Quantos anos o senhor já tem na PUC? Quase 20 anos. O som está desativado, professor. Doutor, o som, por favor. Já tenho 21 anos de PUC. Olha só! É um arquivo vivo e patrimônio. Eu, na verdade, eu entrei agora rápido, porque eu acabei de chegar de um atendimento e não vi o início da sua abertura, até porque o computador estava com dificuldade de entrar. Ainda estou tentando me organizar. Certo? Mas vamos ouvir o que o professor Marcelo tem para nos dizer, que com certeza vai ser de grande importância para todos nós, vai ser bastante interessante para a grande maioria, que, afinal de contas, nós temos aqui 46 pessoas. Perfeito. Nesse momento, eu prefiro, até como eu cheguei muito afobado, eu prefiro dar a palavra para o professor Marcelo. Qualquer comentário eu faço no final. Professor, tenha bondade, por favor, novamente. Ok. Então, eu quero primeiro fazer um agradecimento aqui ao Padre Valdeci pela acolhida, pelo convite, a Daniela Angeli, que fez o convite inicialmente lá, a Sinara, pelo contato que teve conosco. Agradecer aqui, em especial, duas pessoas que, de algum modo, trouxeram para que a gente pudesse chegar aqui. Eu vou falar um pouco dessa trajetória. Primeiro, o professor Augusto Sampaio, que o senhor bem falou aqui no começo, é um guerreiro ajudando na trajetória dos estudantes nessa caminhada aqui. E também a professora Luiza Helena, que, de algum modo, me trouxe a oportunidade de dialogar com esse campo dentro do espaço da PUC. Então, eu queria compartilhar a tela aqui, que eu vou conversar um pouco. Eu queria, antes de entrar diretamente no tema, só fazer uma rápida apresentação para dizer a partir de onde que vai vir essa conversa que eu vou trazer para os senhores e as senhoras aqui hoje. Na verdade, a minha trajetória começa na militância, nas SEBs em São João de Meriti, depois por uma luta de movimento de bairros também, e depois a luta do movimento de saneamento básico na Baixada Fluminense. Depois disso, no movimento popular de saúde, fórum de saúde na Baixada, eu conheço o movimento PVNC para pré-vestibular para negros e carentes. A partir disso, eu conheço o movimento de combate à hanseníase. Essa é a marca que me conecta com a questão da saúde, em que eu vou atuando em município, nível de estado, até o nível do Conselho Nacional, onde eu estive durante algum tempo. E, a partir desse momento, eu vou para a assessoria política no âmbito da Baixada Fluminense, e é onde eu tinha encontrado inicialmente aqui nesse período, mas depois eu reencontro a professora Luiza Helena nesse momento aqui, e que aqui eu venho, então, para a universidade para estudar serviço social, departamento de serviço social. A partir desse momento, a gente começa a olhar para a saúde, e olhando aqui especificamente a dimensão da hanseníase, que era o campo que eu vinha estudando, seguindo ainda a linha desse movimento, e faço mestrado também discutindo. Aqui eu estudei a relação saúde-doença, depois a perspectiva do direito de cidadania, vocês vão ver um pouco desse debate aqui. Então, no doutorado, na Fiocruz, estudar a perspectiva da saúde coletiva, e também depois no pós-doutorado na UERJ. No retorno para a universidade, a gente então consegue, com apoio aí, é importante, outro agradecimento fundamental. O doutor Hilton, decano do CCBS, que nos acolheu para a construção que a gente pudesse, permitisse, né, implementar o grupo de pesquisa Josué de Castro, que a gente trabalha, está lá no CCBS, onde a gente faz o estudo sobre a questão da fome e da miséria. Por que eu estou trazendo isso? Primeiro, todas as reflexões que eu vou trazer aqui, elas são atravessadas por essas vivências e a partir dessas construções teórico-metodológicas que a gente aprendeu na universidade. Só uma rápida apresentação: o grupo de pesquisa Josué de Castro, ele foi
criado em 2019, mas ele foi lançado oficialmente para público no dia 23 de setembro de 2020. A gente está agora em vias de fazer aí 1 ano de lançamento. O grupo é composto por essa estrutura. A gente tem a oportunidade de dividir, inclusive está aqui, queria agradecer às professoras e alguns pesquisadores que estão aqui, a professora Elisa, que compartilha a liderança do grupo com a gente, a professora Heloísa Mesquita, que também está por aqui, a professora Cindeli também está aqui, a professora Maria Helena, do Instituto de Relações Internacionais, também é parceira, está conosco também, e as professoras da Universidade da Geórgia e da Universidade, que é a Cassandra, e da Universidade Federal da Bahia, que é a Lusitânia e Federal do Ceará, o Rafael. Pronto. Eu queria... E aqui são as 3 linhas nossas. Trabalho, renda e pobreza, Estado, proteção social, políticas públicas. Políticas públicas de saúde, desigualdades sociais e direitos. Bom, a pergunta que não quer calar. Como as políticas públicas na angulação entre ciência, tecnologia e saúde configuram dimensões que estimulam ou restringem a interlocução entre Estado, ciência e sociedade na busca pela garantia do direito ao acesso universal à saúde? Bom, fazendo uma rápida revisão da literatura, a gente pode ver ao longo da trajetória, olhando especialmente na literatura ocidental, a gente tem a contribuição para a garantia dos direitos da escolástica, dos liberais, dos socialistas, da Declaração de 48. Kate Marshall, primeiro autor a circunscrever o conjunto de direitos e chamá-lo de cidadania, e depois José Murilo de Carvalho, que pega esse grupo de direitos e olha para o Brasil. Bom, o que eu quero destacar aqui que tem a ver com a nossa conversa? Na escolástica, a ideia de bem comum e cidadão universal tem muito a ver com o que a gente vai trabalhar aqui, né? No âmbito da contribuição dos liberais, a ideia de Estado-nação e direito à vida também tem, e a primeira marca, a grande marca sobre a questão dos direitos humanos começa a aparecer por aqui. Depois, nos socialistas, a ideia do Estado, do sufrágio universal e do direito das minorias e a ideia de ação coletiva, né? A Declaração de 48 ela circunscreve esse conjunto de direitos em 3 grupos de direitos, civis, políticos e sociais, e chama isso de cidadania. Kate Marshall, o primeiro grande autor, e olhando para a Inglaterra, a circunscrever esses direitos e trabalhar nessa mesma perspectiva. José Murilo de Carvalho olha para o Brasil com esse mesmo método e diz que a pirâmide, no caso brasileiro, aconteceu de forma invertida. O que eu quero chamar a atenção nessa Constituição, a gente está aqui mostrando, na verdade, como que estão as garantias, né? Por que o direito à saúde ele existe, como é que ele vê ao longo da construção. Então, temos na Declaração de 48. O artigo 25 diz lá: todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar, tem direito a ter um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. E ainda tem um outro ponto, que é a ideia da maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Vejam que a declaração já começa a articular a ideia de proteção, né? E aí, a gente trazendo um pouco para perceber como é que fica isso na Constituição de 88. A gente tem a Constituição de 88 que diz lá que ela reverte essa Constituição, né, se reveste do valor informador de toda a ordem jurídica, fazendo com que a concretização dos direitos fundamentais seja imprescindível no Estado democrático de direito. O artigo é justamente o artigo 196 da Constituição que aporta essa ideia que dá título, inclusive, à nossa conversa. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O que é importante chamar a atenção aqui? Na verdade, a instituição do direito, e afirmado na forma da lei, ele estabelece o conjunto de garantias nas quais a gente começa... Esse aqui, na verdade, é um ponto que abre o canal para a fundação do Sistema Único de Saúde, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele.
Pensando aí nesse processo do desdobramento, como é que estaria a linha do tempo da saúde no Brasil? Bom, eu vou fazer aí pequenos destaques. Tá? A gente tem... O processo histórico que a gente levantou aqui é bastante amplo, mas o primeiro Conselho de Saúde, curiosamente, é data da declaração, 1948. Né? Depois, a gente tem aí 1984, já nos movimentos de anistia, de reabertura política, às vésperas do movimento de reforma sanitária, a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Né? Depois disso, em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, um movimento que ficou conhecido como Movimento de Reforma Sanitária. E aí, guardem esse nome, que é um pouco do fundamento de tudo que a gente vai falar a partir de agora. Em 90, vem a Lei Orgânica da Saúde. Também em 90, aí, então, um grande diferencial, que é o marco, que por isso que a gente coloca exatamente aí. A partir desse momento, a participação da comunidade ela não está mais só como paciente, como aquele que é assistido pelo sistema de saúde. A partir desse momento, a comunidade passa a participar, inclusive, no processo de deliberação das políticas públicas de saúde no país. Esse é o grande diferencial, a partir da interposição da Lei 8.142, que garante a participação da sociedade a partir dos conselhos. Aí tem outros entraves, que tem a chamada institucionalização da participação social, mas tem outros debates que a gente não vai entrar aqui. Mas tem algumas questões, por exemplo, nisso aqui marca uma virada do modelo que era o modelo hospitalocêntrico. Com o crescimento populacional, a gente não teria condição de sustentar um modelo de fazer novos hospitais, e além de ser muito mais caro. Né? Então, desse movimento de reforma sanitária foi proposto o movimento de atenção básica à saúde. E aí, em 91, a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde foi fundamental, que depois, inclusive, deu sequência na chamada Estratégia de Saúde da Família, que a gente conhece ainda hoje com uma capacidade de capilaridade muito significativa no país para atender a atenção básica. Duas outras questões importantes que a gente destaca ainda. Primeiro, em 99, né, a promulgação da Emenda Constitucional 29, que vinculava mais recursos à saúde, ou seja, foi um aporte de recursos ao sistema de saúde, a toda a política de saúde. Só que, logo depois disso, e aí vocês vão ver, que eu vou falar no momento dos entraves, a gente tem os problemas das perdas dos recursos da saúde. E vou explicar por que tem esse vai e volta. Né? E depois é lançado o Sistema de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, que é muito importante o destaque, que não fosse o SAMU, a gente teria hoje muitas, além das todas que a gente já teve por conta da pandemia, fora a pandemia, a gente teria muitas outras vidas perdidas se não fosse a existência do SAMU. E o curioso, que eu fecho aqui essa parte histórica, com a 2011, com a 14ª Conferência Nacional de Saúde, que tinha como tema todos usam o SUS na Seguridade Social, política pública, patrimônio do povo brasileiro. O sistema NHS, que é o sistema de saúde pública britânico, foi ovacionado num período de abertura de jogos e tudo pela própria população, porque era o grande patrimônio deles, era o sistema de saúde. O SUS é hoje, do ponto de vista proporcional, o maior sistema de saúde pública do mundo. Né? Agora, ele é 100% ótimo, tudo funciona, é tudo beleza? Não, ele tem uma série de problemas. Nós vamos entender um pouco de por que ele tem problemas. O processo de concepção do arranjo institucional do SUS, como é que ele se deu? O ambiente sempre veio, a partir daquela lógica de reforma sanitária, eu vou apresentar um conjunto de alterações ao longo dos governos e como que ele foi se conformando. Né? Bom, o SUS está organizado de forma hierarquizada, com comando único. Aí tem questões que foram sendo construídas ao longo da caminhada. Né? O Pacto Federativo, que é um dos pontos importantes, que diz que União, Estados e municípios são entes independentes entre si. No entanto, na construção do SUS, no processo de organização da gestão, o SUS foi organizado de uma maneira que o município, no âmbito da saúde, que se associasse à gestão plena do sistema, ou a semiplena,
né, ou a básica, que eram os modos de gestão, ele deveria aderir ao sistema, e ele teria aí um processo como se fosse um incentivo para aderir ao sistema e passar a ter apoio da União. Então, nessa lógica, o Pacto Federativo foi reorganizado de modo que a saúde tem comando único no Brasil, o Ministério da Saúde é a última instância, os estados estão no segundo nível de instância e tem os municípios, que é a instância de execução. Né? Como é que está organizado? Num colegiado participativo, a partir do Conselho Nacional de Saúde, a gente tem também o gestor, que é o ministro da Saúde, e depois as comissões intergestoras. A comissão tripartite, que é composta pelos representantes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. Bom, e do nível de Estado, o Conselho Estadual de Saúde, o secretário estadual e os secretários municipais de saúde a partir do COSEMES, que é o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Nesse nível, tem a comissão bipartite, que é o secretário de Estado com os secretários de municípios. E no nível municipal, existe o Conselho Municipal de Saúde, as secretarias municipais e a participação da sociedade, que a gente não colocou aqui. Bom, ao longo desse período, eu vou fazer alguns pequenos destaques de alguns governos na constituição desse arranjo. As macrofunções gestoras vieram um pouco no período do governo Collor, e aí foram a conformação dos modos, as comissões que eu falei agora há pouco, a organização da norma operacional básica, como que esse serviço ia ser prestado. Por quê? Em 1990, foi lançada a Lei 8080. Em 91, foi lançada a norma operacional básica, que era o quê? Como que vai operacionalizar a prestação de serviço à saúde. Então, foi aqui, nesse momento, que começa esse processo de organização. Aí vem as AIHs, a autorização internacional hospitalar, né, que é o tempo que a pessoa paga lá, que são formas de fazer controles e distribuição de recursos a partir do período que as pessoas ficam na internação. Depois do governo Itamar, tem aí uma revisão da NOB, chega a NOB 93, mas começam a ser discutidas aqui as organizações do ponto de vista da gestão do sistema de saúde. Né? Então, começa a ver os níveis de gestão, as lógicas de organização da gestão, e então as comissões começam a ganhar um contorno. No governo Fernando Henrique, o destaque que eu quero fazer é que, no período entre 96 a 99, depois da NOB 96, que já é uma revisão daquelas duas que a gente apresentou, tem uma questão muito importante que acontece aqui. Né? A AIDS chega no Brasil nos anos 80, e, de forma avassaladora, e no Brasil, nesse período aqui, há a quebra de patentes dos medicamentos dos antirretrovirais. E, a partir desse momento, o que é curioso, né? A partir desse momento, o SUS passa a garantir um tratamento de altíssimo nível e alta qualidade e referência internacional. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma série de perdas do ponto de vista de recursos no campo da saúde. Então, essa contradição ela fica sempre acontecendo no âmbito da saúde. Tem avanços do ponto de vista organizacional, institucional, da gestão, da força de trabalho, da capacitação, mas, por outro lado, você tem retrocessos do ponto de vista financeiro, econômico, político. Então, nos períodos do governo Lula, o grande diferencial é o destaque para a questão da participação, porque houve uma ampliação da realização das conferências e retomada da perspectiva de ter a participação no processo decisório, inclusive dos recursos da saúde. E o processo também de recondução dos pactos, porque aqui, por exemplo, nesse período, o professor Nelson Pereira dos Santos, da época do Conselho Nacional de Saúde, já tinha lançado os desafios e os riscos que corria o SUS com uma tentativa de privatização do Sistema Único de Saúde. Bom, e aí, nesse momento, há uma grande mobilização e, a partir disso, a sociedade volta na retomada de constituição de novos pactos. Pacto em defesa do SUS, pacto em defesa da gestão, pacto pela saúde. Retomando, em princípio, compromissos e valores da reforma sanitária, aqueles aos quais a gente falou lá atrás, que era um movimento de uma saúde ancorada numa perspectiva de participação da sociedade. Bom, nesse processo, o que se veio
o grande diferencial que começa a aparecer ali, a ideia da organização regional, né, que aparece não só nos níveis de municípios, na própria execução, como os municípios vão fazendo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense tem o CISBAF, que é um consórcio intergestores da Baixada Fluminense, né? Então, que, de algum modo, vão se organizando a partir da proposta pactuada integrada e se reordenando a partir das condições daquela região. Isso está acontecendo agora, por exemplo, na causa da pandemia, e não fosse o consórcio do Nordeste, por exemplo, a gente teria um processo muito pior ainda no Nordeste. Mas o consórcio dos governadores do Nordeste, de algum modo, conseguiu, pela via da regionalização, garantir algum tipo de contenção para que a gente não tivesse um problema maior na questão da pandemia. O grande salto do governo Lula, do governo Dilma, e é importante que a gente destaque que também nenhum desses veio sem nenhuma contradição, porque tem movimentos tem avanços, mas também tem retrocessos. O grande salto do governo Dilma foi conseguir aumentar o volume de recursos da saúde, né? E que sai de 30 para 107 bilhões de reais, né? Por outro lado, a gente entra num momento que também acontecia o momento de ajuste fiscal, a gente estava justamente nos momentos que foram acontecendo os contingenciamentos, os entraves, e a gente chega ao momento do golpe. Bom, depois do golpe, aí é importante que a gente tenha algumas questões que começa a perceber. Até ali a gente vinha, na verdade, percebendo um processo que, com contradições, mas era um processo evolutivo na constituição de um sistema de saúde pública de qualidade e que atendesse a sua coletividade. A partir desse momento, quando a gente tem o primeiro momento da entrada do governo Temer, que era a questão da PEC, chamada PEC da morte, que é o congelamento dos gastos públicos. O que isso traz? É um dos primeiros grandes entraves, porque você congela os gastos públicos, então não pode ter mais novos investimentos para a saúde, para a assistência. Só que as pessoas não pararam de nascer, as pessoas não pararam de adoecer, né? E a inflação não diminuiu, ao contrário, aumentou, né? Então, ou seja, não dá para não ter nenhum investimento que era o previsto constitucional, que era o básico da inflação do ano anterior. Nem isso está acontecendo. Então, o que isso, para além do congelamento dos gastos, tem duas outras questões que apareceram nesse período. A primeira é a desvinculação de recursos da União, as chamadas DRUs. Na desvinculação de recursos, o que acontece? A gente tinha dinheiro que era engessado diretamente da União, direto para os fundos municipais para atender à saúde onde ela acontece, que é no mundo da vida direto, na comunidade, que acontece nos municípios. Quase que a gente perde o piso nacional da atenção básica, né? E a questão do recurso da merenda, que foi um momento que tentou se privatizar naquele período também. Mas a mobilização popular foi importante e a gente conseguiu garantir que esses recursos não saíssem. Então, tem o congelamento, a desvinculação de recursos e ainda tem uma terceira estratégia, que foi uma estratégia talvez eu vou chamar aqui de sufocamento, que foi o quê? O contingenciamento de recursos. Então, além de ter todo esse processo, você tem um volume de recursos que era orçado e liberado por ano de orçamento, mas foi contingenciado. Em vez dele ser liberado, sei lá, o recurso era 1 milhão, mas liberou 200 mil em janeiro, não, março, que é o primeiro momento, depois vai liberar em outubro mais 600 mil, e que não consegue garantir o uso desses recursos até dezembro, fazendo, inclusive, que o recurso volte para o Tesouro Nacional depois. Bom, e aí depois a chegada. É importante que aqui a gente já consegue, se a gente fosse traçar um parâmetro de uma curva, a partir do governo Temer, o que a gente vê, na verdade, na constituição do arranjo institucional do sistema de saúde, a gente faz uma inversão. A curva volta para um processo de desconstrução do sistema público de saúde e desconstrução da ideia de dever de Estado no âmbito da saúde, né? O que a gente está vivenciando hoje, por exemplo, é justamente um movimento ao contrário. A perspectiva inicial era privatizar a atenção básica, a criação dos planos de saúde populares, né? Veja, a gente já tem hoje quase 19,1 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. E com um volume de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Como que a gente tem
a possibilidade de cobrar a saúde na atenção básica, que seria da maternidade, pré-natal. Então, a gente só ampliaria as desigualdades e o tamanho da pobreza. Bom, conhecidas as garantias, é importante agora que a gente veja os entraves. Olhando do ponto de vista do investimento em pesquisa e saúde no mundo, um dos maiores entraves é o gap 10/90. O que é isso? 90% do investimento, do gasto, mundial de pesquisa e saúde no mundo são voltados a doenças que atingem apenas 10% da população mundial. Já o restante dos 10% do investimento mundial são voltados para doenças que atingem 90% da população mundial. Tem alguma coisa errada nesse movimento. E o que aparece nesse sentido? São as chamadas doenças negligenciadas, ou, em outras palavras, as chamadas doenças de pobre, hanseníase, tuberculose, a leishmaniose. Então, a partir desse um dos grandes entraves internacionais. Então, quando a gente chegando no nosso aqui, diante desse arranjo, de todos esses problemas, como é que a gente vai fazer para garantir o direito de saúde? Bom, primeiro é importante lembrar que a gente está vivenciando um processo de desconstrução do estado de bem-estar. Antes da gente chegar em 2016, que é o marcador que a gente está trazendo aqui, a gente já estava atravessando alguns problemas. Primeiro, a gente estava vivenciando um ciclo de transição histórico muito significativo. Primeiro, era a ideia de transição demográfica que a gente já estava atravessando. Depois disso, a gente já vinha de algumas crises sanitárias ainda sob controle, desde H1N1 e tudo mais, a gente tinha ali algumas questões que já estavam naquele momento. A gente tinha crise política, a gente tinha crise econômica e a gente tinha crise religiosa, do ponto de vista dos enfrentamentos e tudo mais. E o que a gente foi vendo nesse conjunto de questões? A gente também entrou na crise das questões da vida. Por exemplo, a redução do papel do Estado na questão do enfrentamento das desigualdades, o crescimento da economia de mercado e, agora, mais do que nunca, da financiarização da economia, a flexibilização das leis e reformas trabalhistas e a uberização do trabalho. Então, a gente tem aí uma série de entradas. Esse aqui eu vou dar uma passada rápida, mas isso aqui foi uma das questões que gera a questão do ajuste. Isso é uma perspectiva da geopolítica internacional e como que isso rebate diretamente, inclusive gerando depois a questão do corte dos gastos. As grandes perdas, só para a gente olhar na política social, olhando especialmente a saúde, educação e assistência. A desvinculação de recursos aconteceu na saúde, na educação, a PEC do congelamento. Na saúde, a gente teve a sanção na pulverização de agrotóxicos que são internacionalmente proibidos por aviões em áreas urbanas, foi permitido no Brasil. Então, veja os contrassensos que a gente foi enfrentando desde 2016, que eu falo que é o ponto de inflexão. O governo parou de financiar a Bolsa de Residência Médica desde 2017. O governo suspende a renovação de contrato farmácia, aqui é farmácia popular, e o ministro da Saúde diz lá que a saúde indígena era muito gasto e pouco resultado. Ou seja, toda a perspectiva dos povos originários e tudo mais, ela é totalmente desconsiderada, desde então. Do ponto de vista da saúde, as perdas que a gente pode chamar aqui, o programa Mais Médicos, ele tem uma redução significativa, a ponto que, inclusive, os médicos que estavam no Ceará, muitas comunidades do Ceará só viram médico por conta do programa Mais Médicos, e que depois, com esse processo, os médicos saíram. Depois, o término com o controle de preços do medicamento. Então, você vê hoje o medicamento com preço livre, que é outra questão que a gente tem. Diante de todas as desigualdades, de todo o empobrecimento, de todo o desemprego, a gente tem a liberação dos medicamentos, do preço do medicamento. Então, aí o atraso da entrega de repelente, inclusive, da questão das gestantes do Bolsa Família. Qual era o risco? Depois a gente ter a questão da microencefalia, que aí o que seria uma questão da atenção básica, que era só o repelente, a gente passa a ter problemas de desdobramento de alta complexidade, porque a gente não cuidou da atenção básica, que era muito mais barata. Do ponto de vista da assistência social, ameaça e logo depois corte no Bolsa Família. Depois a criação de um programa, de um aplicativo digital para soltar o auxílio emergencial, que, inclusive, quase 40 mil pessoas
receberam indevidamente o auxílio emergencial e as pessoas pobres que estavam dentro do programa, dentro do cadastro único, que foi desconsiderado, não receberam, né? O governo provisório, aí aqui foram outros, ainda do governo Temer, mas eu vou trazer aqui ainda mais algumas duas perdas importantes da assistência. O retorno à ideia de primeiro damismo. Então, a gente desvincula a perspectiva da assistência social como uma política pública de arranjo institucional organizada, de garantia de direitos, voltada para a assistência ao limite do que ela está, de quem dela necessitar, e a gente atribui a uma perspectiva de primeiro damismo, numa lógica de atender, como o que era política passa a ser caridade. Nada contra a caridade. O problema é que isso não pode ser visto vindo do Estado, né? O governo impede aí a entrada e a permanência do Bolsa Família de outros públicos que estavam ali. E, depois disso, o banimento do BPC para crianças com deficiência. Então, só para a gente ver algumas das perdas que a gente teve. Outra coisa muito rápida, para a gente não deixar de falar, é que a ideia do tamanho do Estado brasileiro é muito grande. Não, não é. O tamanho do Estado brasileiro, se a gente pegar os 10 países mais ricos, o Estado brasileiro, do ponto de vista do servidor público, ele é 1,6, que é o que gasta do PIB com a folha de servidores. Se a gente pegar os 40, isso é a pesquisa da Fiocruz, se a gente pegar os 40, a pesquisa da Heritage Foundation, os 40 países mais ricos do mundo, o Brasil chega lá antepenúltimo de gasto com o servidor. Então, nós não temos um Estado muito grande, o Estado nosso não é um Estado inchado, né? Algumas referências iniciais que a gente conversou aqui, a Declaração, a Constituição, textos da professora Sônia Draib, Aldair Sposati, e Kleber Lúcio e Paulo Martino Giannuzzi. Queria agora, para a gente entrar um pouco já no nosso processo de encerramento, para a gente pensar o seguinte: que caminhos a gente teria para a garantia dos direitos à saúde como dever de Estado? Onde que eles estariam? Está naquilo que a gente conhece como sistema de proteção social. Onde é que ele está previsto? Ele está na Constituição de 88, o artigo 6º da Constituição. Então, aqui as garantias previstas no sistema de proteção social. Esse é o mapa inicial que a gente está tentando, de algum modo, conformar no grupo, mas a grande questão da proposta é que como que a gente operacionaliza o sistema de proteção social e faz com que essas garantias previstas na forma da lei possam ser cumpridas pelo Estado enquanto dever de Estado. Bom, entrando nas considerações finais, voltamos, então, ao mapa da fome. E aí, por que eu vou voltar na questão das garantias do dever de Estado e tudo mais? Não posso deixar de falar da fome, porque o rebatimento é imediato e direto na saúde, sobretudo na atenção básica, né? Em dezembro, ainda de 2019, o IBGE solta a pesquisa de orçamentos familiares, que mapeou 2017 e 2018, falando sobre como que estava o processo da insegurança alimentar, né? E veja que a gente já tinha um crescente naquele período, isso ainda em 2019, antes da pandemia. Quando a gente chega na pandemia... acho que eu fiz alguma besteira aqui. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente chega na pandemia, então, já em dezembro de 2020, o que a gente enfrenta? A pesquisa, um inquérito sanitário, um inquérito nacional feito pela Rede Pensan. Essa pesquisa está disponível no nosso site lá, depois eu vou deixar para vocês aqui o link. Essa pesquisa mostrou que a gente saltou de 2004, quando iniciou lá o programa Bolsa Família, e para o momento que a gente chegou, a gente voltou a 19,1 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. Ou seja, voltamos ao mapa da fome, né? Isso aqui eu estou falando de dezembro, que é quando saiu o inquérito, dezembro de 2020. Como que não estamos hoje, né? E como era a condição? Tamanho da fome no Brasil: 116,8 milhões de pessoas. Aqui é a quantidade de insegurança alimentar no Brasil. E os 19 aqui, insegurança alimentar grave, ou, em outras palavras, fome, né? Então, o patamar que eu falei, a gente saiu de 2004 e a gente está voltando hoje a uma condição que vai ficar pior do que 2004, porque isso aqui era em 2020. Se a gente for olhar hoje, a gente já está abaixo disso.
E aí a fome também tem, a atual geografia da fome, a fome também tem cor, né? Então, se a gente olhar, ela está regionalizada, muito mais forte no norte e no nordeste, e ela também tem cor e gênero, né? Porque, em geral, os lares chefiados por mulheres são os lares em que tem o maior índice, inclusive, né? E que, quando a gente olha também os lares chefiados por mulheres de baixa escolaridade também, ainda tem a questão da formação, né? E ainda de maioria preta, né? Então, a gente tem todo esse conjunto de problemas. Como que a gente reverte esse cenário? Só com democracia. Não tem outro caminho para reverter esse cenário sem democracia. Bom, e aí, só para a gente fechar, uma conversa, um estudo muito interessante do professor Robert Down, sobre o estudo de poliarquia, ele fala sobre o que deveria ser essa ideia de democracia, como que deveria para a gente pudesse ter. Bom, ele traz 2 pontos importantes. Para uma participação mais cívica, as oportunidades abaixo precisam ser garantidas como direitos. Direito de formular preferências, direito de exprimir as preferências, direito de contestar as preferências do governo, direito de ter as preferências igualmente consideradas na conduta do governo. E são necessárias as seguintes garantias institucionais: liberdade de formar e aderir às organizações, de eleições livres e idôneas, elegibilidade para cargos políticos, direito ao voto, liberdade de expressão, fontes alternativas de informação e instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência. E os critérios que a gente agregou nessa conversa do professor Roberto Down foram existência ou não de canais de consulta à sociedade civil, existência ou não de alternância de representação, inclusive na sociedade civil, processo de eleição de representantes de publicidade, tanto no Diário Oficial quanto em jornais de grande circulação, publicidade ou não do escrutínio, adoção de diversas fontes de informação, tantas quantas puderem contribuir para a leitura de preferências de ambos os atores. A existência ou não de canais de fiscalização do cumprimento das deliberações e manifestações preferenciais dos diferentes atores, uma vez aprovadas pelo coletivo. Bom, o que a gente espera que talvez possa contribuir para isso, né? A ideia de... uma das coisas que a gente acabou observando ao longo disso é o conceito de engajamento público, né? Talvez público, entendendo público, todos os públicos, é aquilo que é a coisa pública de todos nós, né? Que trata de quê? Ações individuais ou coletivas mediadas por tecnologias de informação e comunicação, promovidas por comunidades digitais ou não, que vão gerar aí interações democráticas na política, com questões dos atores envolvidos, que trata-se, portanto, aí de atitudes que incidem sobre o processo de tomada de decisão, sobre o que, quem, como e por quem os recursos da comunidade serão alocados. Trata-se, portanto, de uma ação em concerto para transformar o cotidiano de nossas comunidades, proporcionando desenvolvimento de diferentes combinações de habilidades, conhecimentos, valores, motivações e para fazer transformações na sociedade. Enfim, para concluir, a nossa intenção não é predizer as formas de apreensão e enfrentamento da realidade, tanto por parte do Estado, da ciência, quanto da sociedade. Senão, a gente estaria recobrando a ideia de hierarquização de saberes, e não é o que a gente está fazendo. Mas só vai ser possível uma relação mais cívica se emergir a partir do momento em que as questões levantadas sobre poder, articulação, participação forem tratadas e pelo menos forem postas ao debate. Saúde jamais poderia ser tratada como um produto, dado que é um direito essencial à vida. Aqui algumas referências e aqui o nosso grupo de pesquisa. E aqui eu queria convidá-los a todos. Nós constituímos um manifesto por um Brasil sem fome outra vez, está no nosso site, e a gente lançou o manifesto, tem um grupo de pessoas assinando o manifesto para fazer um enfrentamento sobre a questão da fome no Brasil novamente. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Marcelo?
Dizem que alguém tem que começar, né? Pois é, padre. Vamos lá. Professor, eu vi o seu currículo ali na apresentação da origem, então dá para perceber uma caminhada. E depois, é claro, ouvindo sua colocação na caminhada de conquistas e não conquistas, de perdas, de avanços, de retrocesso, enfim, tudo aquilo que foi colocado. Nós sabemos que a pandemia realmente tem pesado muito, não apenas para nós, mas mundialmente. Teríamos perspectivas no ano 2000, quem sabe 2022, 2023, de ter alguns avanços, talvez impulsionados pela própria situação do momento, que não seriam apenas interesseiras em vista do momento político? Me parece que assim, caminhos a gente tem, né? Assim, tudo vai depender de qual vai ser a atitude dos nossos governantes, né? Porque caminhos tem. Um dos caminhos importantes, por exemplo, o próprio complexo industrial e produtivo da saúde, né? Porque ele pode gerar, ao mesmo tempo que a gente investir, por exemplo, na formação, na construção, de conversão, por exemplo, de uma produção de EPI, né? Então a gente já tem, porque a gente vai continuar usando o EPI. Então, a gente faz uma conversão para a produção de EPI, a gente tem geração de emprego, a gente tem, ao mesmo tempo, um aquecimento da economia e a gente tem também a redução das desigualdades a partir do momento que você vai fazendo isso. Isso que eu só olhei para o complexo industrial e produtivo da saúde. Se a gente olhar, por exemplo, para os outros campos, é possível fazer a reversão, mas primeiro é preciso que a gente afaste o falso dilema entre saúde e economia, entre a vida e a saúde, quem que a gente salva primeiro, né? Então, é fundamental que a gente faça esse afastamento, né? Porque e a outra questão que é importante é a gente perceber que o Estado não dá para a gente pensar o Estado na lógica que o Estado está sendo tocado, modelo de Estado-empresa, né? O Estado não foi feito para dar lucro. O movimento do Estado, o papel do Estado, inclusive, é garantir, inclusive, a proteção da sua sociedade, né? Então, garantir o desenvolvimento também da sua sociedade. Não foi feito para dar lucro, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, e veja que essas duas coisas estão conectadas, né? A ideia de um Estado-empresa articulando com a perspectiva de um falso dilema entre quem vem primeiro, a economia ou a vida, né? Então, essas duas coisas estão articuladas dentro do mesmo ideário, né? Que é o ideário em que a vida vale muito menos do que a economia. A grande pergunta é quando foi que a economia passou a decidir, a ser mais importante sobre a vida das pessoas, né? Então, porque, na verdade, sem a vida das pessoas não tem economia. Perfeito. E eu tenho uma segunda parte de uma pergunta de algo que nós estamos vivenciando e esperando resultados, e estão prometendo que nós teríamos em breve. Porque ali mexeram em direitos nossos e em deveres do Estado, uma vez que a questão da pandemia, ela realmente, infelizmente, deu oportunidades a mais desvios ainda em muitos campos. Então, eu falo da CPI. Poderíamos esperar ali boas políticas em termos de direitos depois, que chegaríamos a boas conclusões de apontar, pelo menos, vamos dizer assim, alguns caminhos que nos ajudassem a corrigir alguns erros cometidos neste período? Ou ela pode correr o risco, falando num português mais comum, de terminar em pizza, como muitas vezes nós vimos as coisas terminarem? Não dá para a gente dizer que nunca pode acontecer, né, padre? Assim, infelizmente, a gente tem uma trajetória aí que acaba mostrando para a gente que acaba sendo possível. Mas o que eu posso dizer, assim, pelo menos no limite do que a gente tem compreendido, acho que temos muitos aprendizados a partir desse processo e a CPI, de algum modo, tem algumas questões para mostrar para a gente. O primeiro deles é a retomada da perspectiva de que, sem ciência, não tem
sobrevivência. Esse é o primeiro ponto. E a CPI, de algum modo, contribui e mostra um pouco desse processo. Como que mostra isso? Porque ela colhe, por exemplo, alguns documentos produzidos por pesquisadores do país inteiro. A PUC, inclusive, encaminhou um documento para a CPI e que faz parte, tem professores da PUC, da UERJ, da UFRJ, da USP, né? Um documento que é um documento que está no nosso site, a gente divulgou também lá o documento. É um documento que está servindo, inclusive, como evidência científica para a CPI. Então, eu acho que aprendizados nós vamos ter muitos nesse processo, né? E o primeiro deles, e acho que tem um outro aprendizado importante, e aí não só para a política, mas para nós da universidade, né? Porque a gente descobriu, por exemplo, que a gente tinha um certo... a universidade estava afastada da sociedade, né? E como que a gente descobriu isso? Porque no primeiro momento que teve enfrentamento, a pseudociência, inclusive, ganhou fôlego e vulto nas falas da sociedade, no imaginário popular, né? E o que isso mostra? Mostra, na verdade, que a gente distanciou, né? A gente parou de conversar, parou de trocar e não reconheceu um pouco mais essa aproximação. Então, não tem outro caminho para nós, que é aí um outro aprendizado que é importante, em que a universidade, e aí uma fala muito interessante de Pierre Bourdieu, o pesquisador não é um acompanhante, né? Mas, na verdade, é um convívio que precisa ser estrito da relação entre sociedade e universidade, né? E a partir desse momento a gente vai construindo esse olhar científico, o processo de alfabetização científica, que não é necessariamente tornar todo mundo pesquisador, mas o mínimo da gente poder receber uma mensagem e saber verificar se aquilo é verdade ou se é mentira, né? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar. E acho que esse é um aprendizado importante para nós na universidade, né? Vamos lá, pessoal. Quem quiser colocar perguntas também no chat, ou quem quiser fazer perguntas. Doutor Álvaro, ou comentário. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo. Pois não? Né? Marcelo, você acredita que a redução do quadro político, o volume desse quadro político no país como um todo, seja a nível federal, estadual, municipal, isso que se gasta em exagero com políticos, não seria uma forma de reduzir para que fosse investido na saúde e na educação? Não se gasta exageros demais no quadro político desse país? Na verdade, Apesar de você ter dito que o serviço público nosso é um dos menores, mas eu estou falando realmente não que o serviço público, aqueles que são contratados pelo governo, mas esses todos que a gente coloca aí, que são gastos absurdos. Parlamento, né? O parlamento, que poderia ser utilizado, na verdade, para voltar aquelas políticas públicas de saúde como existiu no passado. É bem interessante. Por exemplo, a residência médica. Eu estou falando que, como médico, a residência médica, por exemplo, para mim foi fundamental. Hoje, você praticamente não tem residência médica nesse país. Hoje, os médicos são formados, são colocados na linha de frente das batalhas sem uma preparação adequada. O que era a residência médica? Você passava 2 anos trabalhando com pessoas mais antigas nos hospitais, no atendimento emergencial, na atenção básica à saúde também, mas você era treinado ali. Hoje, você tem essa dificuldade. A formação dos médicos novos ela não se compara à formação dos médicos de 30 anos atrás, 25 anos atrás. Entendeu? Você acha que isso seria uma possibilidade de novos investimentos na saúde, reduzindo o grupo político? Eu não sei se esse seria o melhor caminho para a gente trazer novos investimentos. Mas, do ponto de vista da redução, é muito complexo quando a gente fala de redução da representação, porque a gente está falando aí de representação, né? Por exemplo, por que eu vou chamar a atenção disso? O Nordeste, por exemplo, o Norte e o Nordeste, em especial o Norte, vou falar só do Norte do país, ele tem uma deficiência de representação e, por acaso, né, se a gente olhar do ponto de vista do parlamento, pensar o Congresso Nacional, né, a representação do Norte do país, né, é muito menor do que o pool de representação do Sul e Sudeste, né? E de contrapartida, ontem eu estava assistindo uma live e uma das questões maiores foi a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia,
qual o grande problema lá? Se eles não fizerem por eles, a ideia do projeto nacional não vai fazer pela Amazônia. Então, o grande problema da gente reduzir a participação, principalmente com a gente considerar, porque a gente tem características muito peculiares, né? A gente tem um país de condições continentais, mas vive sobre uma lógica de federação, com um pacto federativo, mas num sistema de saúde que o pacto ele é reconduzido. Então, assim, a gente tem muita complexidade para ajustar dentro de tudo isso, e, ao mesmo tempo, se a gente reduz o limite da participação, a gente diminui ainda mais as condições daquele Estado. Por exemplo, estou pegando aqui o Amazonas, né? Então, esse é um dos entraves da gente pensar em redução da representação, né? Agora, se a gente poderia reduzir, por exemplo, o conjunto de penduricalhos que estão, não tenho dúvida que sim. Sim, né? Os com penduricalhos, certeza. mas para além dos penduricalhos do parlamento, a gente tem os penduricalhos também do judiciário, que são os intocados. Isso. Quando eu falei políticos, eu falei, na verdade, o conjunto que a gente está vendo aí, as confusões atuais, é um conjunto, na verdade, todos eles. Eu acho que a redução disso tudo faria muito bem ao país. Teria sobra para se investir, na verdade, na saúde e na educação. Que a alegação é de que não existe dinheiro para isso. Mas se você para de gastar em alguns lugares... Né? Desculpa. A sobra já não sei, porque a gente tem um dos problemas que, assim, se tem problema de recurso no SUS, bom, tem. A gente tem é preciso que a gente tenha um problema de recurso no SUS. Por quê? A capacidade instalada da rede de saúde do país inteiro, de hoje, para atender aproximadamente 210 milhões de habitantes, não, é praticamente a mesma que atendia o último censo, por exemplo, né? Então, a pergunta é, a população parou de crescer? Então, ou seja, a gente continua no crescente populacional, né? Só que a nossa capacidade instalada, isso eu estou falando só a saúde, mas a saúde ela é um setor organizador da construção da vida, não é só da política social, mas da vida, né? Então, muita coisa gira em torno da saúde, né? Então, se a gente consegue entender a saúde como esse complexo que pode, ao mesmo tempo, primeiro, se a gente pensar que está investindo na saúde como atenção básica, a gente está investindo no desenvolvimento e na qualidade e na redução do gasto alto em saúde, porque a gente não está gastando alta complexidade, porque a gente está investindo na atenção básica. Então, o médico de família, por exemplo, ele é um custo ele é diluído ao longo do tempo e ele tem pouca complexidade de gasto. Agora, quando a gente vai gastar, por exemplo, num hospital da Lagoa, por exemplo, um hospital de alta complexidade, super especializado e tudo, só para montar a unidade ali já é um problema grave do ponto de vista financeiro, né? Aí depois a gente vai ter os problemas do ponto de vista da estrutura de obra, de infraestrutura e tudo mais. Então, e se a gente não cuidar da atenção básica, a gente vai ter que construir o hospital. Ok. Muito obrigado pela pergunta. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Poderíamos aproveitar, então, a oportunidade. Professor, tem um aluno, Everaldo, gostaria que o senhor colocasse quais são as convergências e divergências entre Estado e políticas sociais. Esse é um ponto bem interessante, né? Assim, se a gente partir da ideia de que, primeiro, é preciso que a gente entenda qual é a ideia de Estado que a gente está falando, né? Porque, para poder pensar divergência e convergência, tem que entender qual é o Estado. Por exemplo, a ideia de Estado que está sendo tocada no Brasil, como modelo Estado-empresa, por exemplo, né? Esse Estado tem uma divergência absurda com a ideia de política social, né? Agora, a ideia de Estado, que a gente fala do Estado de proteção social, o Estado democrático de direito, o Estado de bem-estar, pensando no Estado nessas perspectivas, a gente tem a ideia de política social como um espaço de garantia das proteções e do processo de contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Então, a gente vai ver
tudo vai ser, na verdade, vai depender de qual é a lente que você olha para esse Estado. Que Estado que você está falando. Então, e aí é importante, a gente foi muito boa pergunta, porque o que diz para nós? O que está em jogo nesse processo, que eu falei lá, desde o governo Collor, que veio subindo, veio contribuindo para o arranjo adicional do sistema de saúde, melhorava um pouco, voltava, ia. O que está em jogo nesse processo, a partir de 2016, quando começa a fazer a inflexão, nós teremos um Estado protetor ou vamos ter um Estado empresa. É isso que está em jogo, é o modelo de Estado que está em jogo. Né? A gente só recobra o modelo de Estado para um Estado protetor e garantidor daquilo que está previsto na Constituição, se a gente também estiver atento ao modelo de Estado que a gente está defendendo. Everaldo agradeceu a sua resposta, professor. Claro. E a Aline Malman falou, daria uma palestra, mais uma palestra sobre esse assunto. Bom, eu acredito que nós poderíamos ir concluindo, a nossa meta sempre é 1 hora, nós estamos aqui a 1h15. Muito obrigado, professor Marcelo, Luciano, obrigado ao doutor Álvaro, que está ali ainda nos acompanhando, obrigado a todo o pessoal da CIPA, os cipeiros, as cipeiras, a cada uma de vocês. Eu acredito que todos nós vimos o valor da temática tratada e, ao mesmo tempo, nós vamos acompanhando cada uma dessas temáticas diariamente e vamos vendo o valor de uma semana como esta, que é uma CIPAT especial de uma edição que veio fora, como diz o doutor Álvaro, né? Em tempos em que não se realizar, era difícil realizar uma, né? E agora nós estamos realizando 2. E depois, dentro desta temática, todinha voltada para a saúde, na questão dos direitos e deveres, como nós ouvimos hoje, direitos de todos e dever do Estado, e dentro desta previsão em que nós estamos. O processo de vacinação vai aumentando e vai chegar um momento, se Deus permitir, em 2022, com certeza, nós iremos retomar vários aspectos da vida do dia a dia, da nossa universidade dentro do Campus Gávea. Então, é muito importante poder ouvir uma fala como a sua, professor Marcelo, diante de tantos desafios, lembrando todo o processo histórico, em especial das últimas décadas, dentro da democracia, em que nós iniciamos na década de 80 e de lá para cá, sobretudo nos últimos tempos, voltados com ali os olhos dentro desta realidade, deste momento especial que nós estamos vivendo dos tempos pandêmicos. Então, muito obrigado ao senhor, obrigado a todos e a todas. Vamos acompanhar, chamaria a atenção, amanhã o tema desenvolvido às 10 horas da manhã. Então, amanhã nós teremos, na parte da manhã, o tema Covid-19, variantes e sequelas, com o doutor Ricardo Steffen, coordenador do curso de especialização em psiquiatria e do projeto de síndrome pós-Covid, Departamento de Medicina da PUC-Rio. E assim nós vamos acompanhando até sexta-feira. Boa tarde a todos, a todas, muito obrigado, um grande abraço, que Deus realmente nos abençoe a todos. Recordo que a plataforma ECOA deixa disponibilizada, cada um pode acionar depois e ter o seu certificado com valor para atividades complementares, é claro, sempre pensando naqueles departamentos que aceitam. Então, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado à nossa vice-presidente da CIPA, a Daniela, nossa secretária, a Sinara, depois demais membros, estou vendo ali a Fernanda, a Carolina, o Luiz, o Peixe, enfim, todo mundo. Obrigado, doutor Álvaro. Um grande abraço a todos, professor Marcelo, muito obrigado. Se quiser deixar ali uma palavrinha, um pensamento final. Eu? Exatamente. Só agradecer, mais uma vez, agradecer muito e dizer que a gente está à disposição, o grupo também está à disposição, toda vez que precisarem, pode contar conosco. Forte abraço e assine o nosso manifesto contra a fome. Amém. Muito obrigado e com certeza iremos precisar e iremos buscá-lo.